Bom, vamos lá. Vou contar um pouquinho aqui, trazer um pouco mais de didática, e eu acho que corrobora bastante o que a Mari pontuou aqui desse fluxo de jornada, de aumento de conversão. E acho importante trazer essa didática do produto até para vocês entenderem como a gente se posiciona no mercado, né? Não só no impacto da Simpla, mas enquanto solução de pagamento. Então, a gente acaba pegando algumas estatísticas aqui para se basear em como se posicionar e como evoluir a nossa solução. Dando um double clique aqui no e-commerce, uma coisa que é muito óbvia no nosso cotidiano é utilizar o celular para fazer basicamente tudo, inclusive comprar. Então, alguns estudos aqui apresentaram que hoje mais de 60% de todas as compras de e-commerce elas são oriundas de smartphones. Então, considerando que a maior parte da base de smartphones do Brasil, que hoje a gente tem mais celular do que cabeça, né? No Brasil, ela é oriunda de Android, a gente tem um leverage, uma vantagem competitiva muito importante aqui, e é onde entra a jornada do Google Pay. Segundo ponto, segundo pilar, é mudança comportamental do usuário. Então, legal que a Mari apresentou um pouco do share of wallet, né, de métodos de pagamento, Pix ali com 40%. A pandemia, evidentemente, acelerou o processo de adoção do Pix e também de digitalização das pessoas, e que fez com que essas pessoas conhecessem mais o processo digital de pagamento, né, principalmente através do Pix, com copia e cola, e também causou uma propensão e uma tendência muito grande à utilização de carteiras digitais como um todo. Então o mercado estava muito aberto a isso e o mercado investiu muito nesse sentido. Então aqui, quando a gente olha um pouco dessa mudança no próprio checkout, né, porque no mundo físico é muito fácil, é muito intuitivo, mas no e-commerce ainda tem aquele viés de segurança, consigo fazer, é seguro, não é, tem fraude, não tem. Então, tudo isso vem impulsionando muito o crescimento em vendas, né? Os próprios números da Simpla comprovam isso, e a maior participação no checkout desses métodos digitais, como carteiras e Pix. E aí, por fim, quando a gente pega toda essa estatística, coloca no liquidificador e bate, a gente entende como que a gente tem que fazer para fazer melhor, né? A gente tem um grande objetivo que é promover um ecossistema diverso, saudável e seguro para os nossos usuários. Então, a gente está olhando muito além do que só receita, a gente está olhando muito além só do que integrar e fomentar os produtos do Google, a gente quer realmente trazer um impacto positivo para o ecossistema e fazer com que os nossos parceiros trabalhem a jornada feliz, né, o loop feliz que a Mari colocou aqui. Então, trazendo um pouco de tendência e um pouco de como a gente funciona de uma forma geral. E aí eu gosto sempre de trazer alguns números aqui para pautar um pouco dessa proposta de valor. O Brasil é um mercado muito híbrido ainda do ponto de vista de métodos de pagamento. Então a gente também é um mercado muito forte em dinheiro circulando, dinheiro físico circulando ainda. Então essa migração proveniente da digitalização, né, da pandemia, ela ainda acontece. Hoje a gente já está num patamar quase que flat, né, de comportamento e tudo mais, de inovação, mas a gente tem uma boa parcela da população que ainda recebe salário em dinheiro, né, principalmente o small business aqui, né, principalmente no mundo físico. Então, aproximadamente 30% ainda recebe o income em dinheiro, em cash, né, e obviamente esse cash ele é retroalimentado na nossa economia e ele é utilizado para pagamentos físicos ou online, dependendo do modelo de carteiras. E aí é legal, naquele gráfico apresentado aqui sobre a distribuição dos métodos de pagamento, que a gente vê realmente uma canibalização do Pix para com os outros métodos. Cartão de crédito, cartão de débito e inclusive o boleto, que foi talvez o maior prejudicado no universo online, né? Eu me lembro que há 3, 4 anos, boleto representava 1/4 de todas as compras do e-commerce, e hoje esse número foi substancialmente reduzido dado o crescimento do Pix. Hoje eu acredito que esteja na ordem de 10, 15%, não tenho o número certo, mas algo nessa linha. Mas é interessante esse gráfico, né, e aqui a fonte é o Banco Central do Brasil, que a gente consegue ver do total de transações por métodos de pagamento, como que a gente é dependente de cartão ainda, como a gente é acostumado a usar cartão. Então, mesmo o Pix
nessa curva verde ascendente contribui e continua contribuindo para uma redução de utilização de outros métodos, como o próprio boleto, a gente percebe que a curva, né, que não é uma curva, é quase que uma linha reta, que é flat de cartões de débito e crédito, elas permanecem praticamente inalteradas. Né? Tudo isso porque o brasileiro tem o costume de usar cartão também. Apesar das dificuldades de acesso a crédito, apesar das dificuldades de se bancarizar, né, a gente tem um número muito relativo e muito grande de cartões na nossa economia. Então, desse total de cartões, é importante colocar aqui que a maioria são cartões de débito. Né? Então, a gente tem aí mais de 160 milhões de cartões de débitos ativos sendo utilizados para pagamentos. E hoje representa a segunda maior escolha de utilização de método de pagamento. Tá? Obviamente que aqui eu estou considerando, né, esse número ele considera pagamentos físicos e pagamentos online, mas é muito interessante o destaque do débito, porque o débito, no universo online, ele ainda é pouco fomentado. Né? E acho que uma das grandes causas para o cartão de débito não ter ganhado força no e-commerce, como o Pix ganhou a força do e-commerce, foi justamente pela experiência. A gente falou muito aqui de experiência, de fricção, de conversão. Então, o débito, da forma tradicional de pagamento no e-commerce, com um protocolo de autenticação que redirecionava o cliente no momento do checkout, que pedia para o cliente colocar a senha do banco, né? Tudo aquilo causava um aspecto de insegurança muito forte e contribuiu para que essa agenda realmente nunca fosse fomentada adequadamente na cadeia. Né? E aí, finalizando aqui, acho que o nosso mercado ele é um mercado ainda de mato alto, tá? em métodos de pagamento. Apesar da competição, apesar de ter muita oferta, eu ainda tem muito espaço aqui para crescer e para resolver e remediar boa parte dessas dores. Né? Então a gente tem aí um volume de cartão que cresce mais de 2 dígitos ano contra ano. A gente tem uma base de small business e que muitas vezes essa base se reflete nos produtores da Simpla. Né? Novos produtores que estão acessando a plataforma, que estão entendendo esse processo de digitalização, que estão se apoiando nas todas as frentes e serviços do marketplace da Simpla. Para crescer em um negócio, eles estão dentro desse montante aqui de clientes. E aí, obviamente, trazendo um pouco mais em perspectiva offline, é o NFC, né? A quantidade de transações NFC que também cresce muito, que são as transações por aproximação. Né? Então, hoje você saca o celular Android e consegue aproximar e pagar. Então, quando a gente olha essas dores, principalmente do débito, a gente começa a trazer algumas habilidades muito particulares do nosso ecossistema, né? O nome do nosso produto mesmo de pagamento aqui é o GPay, né? Aí a nossa API, efetivamente, ela chama Ready to Pay, porque os nossos usuários eles estão literalmente prontos para pagar em qualquer momento de compra. Então, como a gente está envolto, né, de todas essas plataformas que a própria Natasha discursou aqui no começo, né? A gente citou muito o Chrome, a gente citou a Play Store, o próprio celular Android. Então, todos esses momentos de compra, eles trazem a possibilidade do usuário salvar o cartão e, como consequência, pagar através do Google Pay, sem login, sem senha e, obviamente, com segurança. E aqui mora a beleza do nosso negócio, né? Nós trabalhamos com as credenciais tradicionais de e-commerce, que são as credenciais de crédito, que nós salvamos através daquelas plataformas. Então, hoje o Chrome é um grande catalisador de cartões de crédito. Então, nós pegamos o consentimento do usuário, salvamos esse cartão dentro da nossa account aqui, do Google Account, e disponibilizamos para pagamento em qualquer superfície que tenha o Google Pay integrado. Mas a gente também investe bastante na relação bilateral com os bancos aqui do Brasil. Então hoje o GPay, junto com a carteira do Google, nós investimos numa parceria, estabelecer parcerias com os bancos para que o usuário, a Mari, por exemplo, entre no app do banco dela e provisione o cartão de crédito e de débito também para a carteira do Google e, como consequência, a gente vai disponibilizar esse cartão para pagamento. E por que isso aqui é legal? Porque eu tokenizo, eu autentico aquela credencial de pagamento com a bandeira e com o banco emissor que está autorizando esse provisionamento. Quando a gente faz isso, para o produtor e para a própria Simpla, tem um ganho muito importante,
que a gente reduz a fraude a zero. Então a fraude aqui ela é basicamente inexistente nesse tipo de credencial. A gente garante a cobertura, na verdade não é nem o Google que garante a cobertura, mas é o ecossistema de pagamento com a própria bandeira que vai garantir a cobertura, porque a gente criou um protocolo de autenticação para essas credenciais que foram cadastradas no GPay, que permitem que aquela seja uma credencial de pagamento reconhecida e saudável para o e-commerce. Então aqui tem um ganho muito forte com relação à redução de fraude e até como consequência mais vendas, porque se a cadeia conhece e reconhece aquele cartão, a tendência de aprovação da venda ela é muito maior. Então no fim do dia é um impacto financeiro muito positivo em P&L aqui. E aí o último adendo que eu faço, o último arco que eu faço aqui, que é com relação ao débito. Então o Google Pay também permite compras online com cartão de débito 100% criptografadas, permitindo essa cobertura contra a fraude, aumentando essa taxa de autorização, mas resolvendo aquela dor citada que era o redirecionamento, que era a necessidade de input de senha, que era alguma outra autenticação, algum desafio de autenticação durante o fluxo de compra do usuário. E aí é um benefício dual, né? Tanto para quem está aceitando esse tipo de transação, recebendo mais vendas, explorando hoje um universo de pagamento instantâneo que é menos de 2% do e-commerce. Então, a gente tem o Pix subindo bastante, mas o débito ele acaba sendo uma experiência muito similar, né? Instantânea de pagamento, e que foi pouco promovida justamente por conta dessas dores do usuário. E a gente está realmente resolvendo esse problema com o Google Pay. E aqui acho que para fechar um pouco dessa narrativa contada, né, que a gente tem um foco muito forte do B2B, evidentemente, de ajudar os nossos parceiros, promover mais vendas, capilarizar a nossa solução, trazer mais awareness e deixar esse cliente mais envolto de soluções Google e plataformas Google. Então esse é o nosso play de ecossistema, mas obviamente com valores que eles se conectam entre o B2B e o B2C. Né? Então toda essa parte de reduzir fricção, de trazer segurança, de utilizar da nossa marca, que é a nossa reputação, né, como um trusted brand e a nossa disponibilidade global para integração, né, faz com que o usuário veja um valor muito maior de escolher o Google Pay em detrimento de outros métodos de pagamento. Então é aqui que a gente vai investir enquanto valor para o usuário. E aí quando a gente está falando do nosso cliente, do nosso parceiro, que é a Simpla, é realmente de trazer essa base milionária de Google, né, investir em tráfego, trazer maiores taxas de conversão, e aí com um foco muito grande de ajudar na operação realmente no P&L, onde a gente vai com certeza reduzir a fraude e aumentar as vendas. Então, um pouco da nossa missão é essa. Eu convido todos, inclusive, a comprarem os próximos ingressos com o Google Pay. Não vamos escolher o Pix, não vamos escolher o boleto nem o cartão. E aí eu acho que é um pouco disso que a gente queria falar e com certeza a gente está bem entusiasmado com essa parceria, esse kickoff que a gente está dando agora. E tem muito mais para crescer.